Oh, bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias da semana, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui junto com vocês para me passar um pouco da minha experiência dentro da área da vidrofusão. O meu objetivo aqui, pessoal, é passar um pouco é te dar dar um suporte que eu nunca tive desde quando eu iniciei lá em meados de 2007. Ou seja, eu quero te ajudar a iniciar na vidrofusão, caso você pretenda iniciar, seja utilizando forno de alta temperatura, ou até mesmo utilizando a mufla em micro-ondas, ou quiçá utilizando essas duas ferramentas de forma correta, já iniciando com o pé direito. Então tá, pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que vai ser muito importante, principalmente para quem pretende iniciar na vidrofusão utilizando fornos de alta temperatura e acreditam que basta você colocar o vidro lá dentro e ele vai fazer todo o trabalho para vocês, sem sequer vocês se preocuparem com alguns danos que possam vir a acontecer com essa ferramenta, caso você não utilize ela de forma correta, beleza? Então assim, o tema de hoje vai ser cuidados com forno de alta temperatura, ou forno de fusão, ou forno de vidrofusão, ou forno de fusing, como algumas pessoas costumam falar. Então assim, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Evandro, raramente eu me apresento aqui nessa série, mas enfim, meu nome é Evandro e esse daqui é um canal onde basicamente a gente fala sobre a vidrofusão em geral, como você já deve ter percebido. E assim, o que é o forno de alta temperatura? Aqui eu não vou fazer aquela introdução explicando o que é o quadro, tudo bonitinho, falando que é como se a gente fosse, como se a gente tivesse encontrado em algum lugar e eu estivesse falando com vocês sobre vidrofusão. Portanto, aqui os vídeos, esse quadro aqui não vai ter edição, não tem corte de câmera e não tem frufru. E para que vocês não estranhem caso durante o vídeo ficar porque eu acredito que vocês já devem estar por dentro disso. Então, assim, o que seria esse forno de fusão, o forno de alta temperatura? Forno de alta temperatura é uma ferramenta, é um tipo de forno criado especificamente para se trabalhar altas temperaturas. Ah, Evandro, não me diga. Digo, as altas temperaturas a que eu me refiro aqui são temperaturas superiores a 800 graus. Dentro do universo da vidrofusão, um forno de alta temperatura que se trabalha com vidro, geralmente a temperatura de trabalho dele está lá em torno dos 900 graus. E o que seria a temperatura de trabalho? Seria uma temperatura pela qual esse forno foi projetado, em que você consegue trabalhar nessa temperatura de 900 graus por um período de tempo mediano. Alguns fornos podem se trabalhar nessa temperatura por um determinado tempo, outros tendem a trabalharem nessa temperatura por um tempo maior. Isso depende muito do fabricante. Então, a temperatura de trabalho desse forno a que eu me refiro aqui gira em torno de 900 graus. Então, assim, existem vários cuidados. Eu estou aqui olhando para baixo porque eu estou com a minha colinha aqui para mim não me perder. Então, assim, existem vários cuidados que você deve ter com esse forno, beleza? Então, assim, como eu falei no começo, por mais que aqui no canal e provavelmente em outros canais que vocês veem por aí, por mais que a gente simplesmente prepare uma peça, coloca no forno e liga ele, pode dar a entender que ele não precisa de alguns cuidados especiais, mas precisa. Então, assim, ó, como que se, teoricamente, assim, de uma forma bem superficial, utiliza esse tipo de forno? Basicamente, eu preparo uma peça, né, para ser trabalhada dentro da vidrofusão, preparo o forno de alta temperatura, coloco a peça dentro dele, ou monto a peça dentro dele, e fecho ele, claro, e inicio meu ciclo. O que dentro da vidrofusão é um ciclo? São todas as etapas que a peça passa até atingir o ponto de fusão. O ponto de fusão não, até você retirar ela do forno. Então, as etapas incluem a montagem da peça e também a retirada da peça inteira dentro do forno, beleza? Então, assim, ó, para que você possa colocar a peça dentro do forno, existe um passo anterior, que é o preparo do forno para receber essa peça. Por quê? Como o vidro ele vai passar dentro do ciclo de queima dele, dentro do processo de queima,
por um processo que dentro da vidrofusão a gente chama de fusão do vidro, temperatura de fusão do vidro, onde o vidro entra primeiro em seu estado pastoso e, dependendo do que você vai criar, seu estado quase líquido, você tem que preparar o forno para que o vidro ele não grude, não aconteça nenhum imprevisto dentro do seu forno. Porque caso ele grude, você pode vir a ter uns problemas graves com a sua ferramenta. Eu vou falar com mais detalhes um pouco mais para frente aqui. Então assim, preparei a peça, vou no meu forno e preparo o meu forno para receber a minha peça. Com que se prepara esse forno? Vamos supor aqui, pessoal, tem várias formas de você montar a peça dentro do forno, né, para que você possa pensar em maneiras de preparar ele. Eu vou focar aqui no preparo da peça no próprio piso do forno. Eu vou descartar aqui placa refratária, colunas refratárias, trabalhos com gaveta em geral. Vou focar aqui em pessoas que utilizam, assim como eu, na maioria das vezes montam a peça no próprio piso do forno. Como a gente bem sabe, o interior do forno, que é a área de trabalho dele, ele é produzido, ele é fabricado com materiais refratários. Então, assim, mesmo que o forno ele resista a altas temperaturas, né, no entanto, é meio óbvio isso daqui, se você coloca a sua peça diretamente na placa refratária do forno, ou manta refratária, ou o que quer que seja, desde que seja no próprio forno, corre-se o risco de que, assim que o vidro começar a atingir a temperatura de derretimento dele, ele vai começar a derreter na base do forno e se essa temperatura não for bem controlada ou continuar subindo para o estado pastoso, o vidro ele vai grudar no forno. E quando você retirar a peça, ou vai vir lasquinhas do forno no próprio vidro, ou a peça vai ficar manchada na parte de baixo. Então tem essas ocasiões, isso nas hipóteses mais leves. Então o que você deve fazer? Você deve utilizar um desmoldante. Existem no mercado muitos e muitos desmoldantes que, dependendo de como se pesquisa no forno, você pode encontrar desmoldantes de determinadas marcas, importados ou até mesmo nacionais. O desmoldante que eu, Evandrinho, desde que eu iniciei na vidrofusão até hoje, que eu costumo indicar porque ele é de fácil acesso, ele é de fácil manuseio, ele é nacional também e você pode encontrar em praticamente qualquer lugar, é o Kaolin em pó. Já falei sobre esse desmoldante aqui no canal em alguns vídeos aqui dessa série. Mas assim, de forma bem simples, o Kaolin que é mais utilizado é o Kaolin de cor creme ou bege que se encontra no Mercado Livre. Pessoal, 1 kg desse Kaolin está girando aí em torno, né, a última pesquisa que eu fiz, estava girando aí em torno de R$ 30. E 1 kg de Kaolin dá para você utilizar tranquilamente em um forno, sei lá, de uma área interna de 75 centímetros quadrados, você consegue utilizar esse desmoldante aí por 1 ano ou até mesmo mais. Seja preparando o próprio forno ou até mesmo preparando os moldes. Existem outros tipos de desmoldante também, mas aqui eu não vou entrar em detalhes neles, mas você pode encontrar, principalmente na Amazon, como preparo de forno, preparo de queima de forno, alguma coisa assim desse tipo, você encontra outros desmoldantes também. Provavelmente se você pesquisar por desmoldante, você não vai encontrar muitas opções. Procure por preparo de forno, principalmente em inglês, ou preparo para queima de forno, principalmente em inglês também. Você vai encontrar outras opções. E para que serve esse desmoldante? Como o próprio nome já diz ou sugere, é para que você consiga retirar a sua peça sem interferência do vidro no seu piso do forno e sem interferência do piso do forno no seu vidro. Então, basicamente, com o desmoldante, antes de você colocar a peça dentro do forno, você vai lá, aplica o desmoldante lá na base onde você vai montar ou colocar a sua peça. Eu, Evandrinho, mesmo que eu não vá trabalhar com o piso do forno, montando a peça no piso do forno, eu sempre preparo o piso do forno com desmoldante. Por quê? Vamos alucinar aqui, ó. Caso eu crie uma gaveta
e prepare a minha peça, monte a minha peça, ela suspensa do piso do forno em uma placa refratária, se eu não preparo o piso do forno com um desmoldante e porventura, por azar do destino, por falta de sorte ou até mesmo por descuido meu, essa peça acabe quebrando dentro do forno por conta de choque térmico e ela simplesmente quebre e as partes se separem e ela venha a cair da base onde ela se encontra no piso do forno, se ele não tiver com desmoldante e eu não perceber que a peça quebrou durante o ciclo, para eu poder ir lá e desligar o forno, ela vai entrar em estado de fusão no piso do forno. E aí, meu amigo, vai dar problema. Então, eu sempre digo que você, mesmo que utilize placas refratárias para suspender a peça do piso do forno, eu já expliquei em muitos outros vídeos aqui o porquê que é importante também, ou quando é importante você suspender ela, mesmo que você não vá utilizar, prepare com desmoldante. Tá? Isso previne muitos imprevistos com a sua ferramenta. Porque o tema do vídeo aqui é esse, você evitar problemas com a sua ferramenta. Que, diga-se de passagem, é uma das, se não a maior, pelo menos aqui no meu ateliê, ela... Não, o forno não foi a ferramenta mais cara, não. Mas dependendo do ateliê que você vai montar, o forno de alta temperatura, ele tende a ser a ferramenta mais cara, a ferramenta que requer um maior investimento. E eu tenho certeza que você não quer ter problema com essa ferramenta, beleza? Então assim, a primeira dica aqui do dia, sempre, utilizando ou não o piso do forno, sempre prepare ele com desmoldante. Entenda que ancore isso aqui na sua cabeça porque isso vai ser importante no decorrer do vídeo. O desmoldante você vai precisar dele sempre, seja utilizando forno de alta temperatura, seja utilizando mofo. Eu, Evandrinho, indico o Kaolin de cor creme ou bege. É a mesma coisa, só muda o nome. Você encontra facilmente no Mercado Livre. Então aqui eu vou sempre focar nesse vídeo aqui a utilização do Kaolin quando eu me referir ao desmoldante, beleza? Então vamos lá. O preparo do forno eu já falei. Então assim, outra coisa que você deve fazer para que evite problemas, não somente com a sua ferramenta, mas aqui já diz mais respeito à peça. À medida que a gente vai utilizando o desmoldante no forno de alta temperatura, vendo que a aplicação dele pode ser feita de duas formas, seja de forma em que você dilui o pó do Kaolin em água, e aí você tem uma mistura ali líquida para que você possa aplicar com um pincelzinho, seja até mesmo polvilhando, utilizando uma peneira, o Kaolin em pó, você vem e polvilha no próprio forno. Na maioria dos casos, ou dependendo do tempo de uso desse desmoldante, pode acontecer e vai acontecer dele começar a grudar um pouco. Como é pó, vamos focar aqui no pó. Ele vai começar a se fixar também nas paredes do forno e também na lateralzinha ali do forno. Vamos supor aqui que eu abro o forno, tem aquela lateral que seria como se fosse em cima das paredes do forno. Tende a cair um pouquinho lá. E à medida que você abre o forno, coloca a peça e fecha o forno, Tanique, não mexe nesse fio aí não. Olha, à medida que você abre e fecha o forno, vai causando um vácuo dentro desse forno e esse pozinho, ele tende à medida que você abre e fecha, vai criando esse vácuo, ele vai desprendendo e flutua um pouquinho ali dentro até se assentar de novo. Você abriu o forno, se ele estiver aqui em cima da paredinha ali, novamente, ele causa uma flutuação ali, desprende, flutua um pouquinho e vai caindo. O que acontece nesses casos? A peça que você está criando, ela começa a ficar manchada, ou até mesmo começa a ficar com aquelas poeirinhas, uns grãos, como se fossem uns grãozinhos de areia. Se for somente o desmoldante, a percepção dela ainda é visível ao olho nu, mas tende a ser menor. Mas à medida que vai caindo outros tipos de pó, outros tipos de poeira, seja orgânicas também, à medida que a gente vai manuseando ali, pode cair, sei lá, um fio de cabelo, pode cair, sei lá, sujeira do próprio braço, sujeira da própria roupa, ali naquela lateralzinha, você vai movimentando o forno, pode acontecer dessa sujeira cair em cima da sua peça.
Então, assim, o que é interessante você fazer, procurar fazer sempre? Ou pelo menos a cada uma vez na semana. Você vem com um pincel, um pincelzinho grosso, de cerdas suaves, uma cerda que você vê que não vai prejudicar o acabamento ali do seu da manta do seu forno, da fibra cerâmica ali do seu forno. Você vem ali com um pincelzinho e sempre, pelo menos uma vez por semana, dá uma pinceladazinha ali com o objetivo de limpar, de te retirar esse pó ou qualquer outro resíduo que tem em cima da paredezinha ali do seu forno. Você tirou, opa, beleza. Olha ali na parede, na parte interna, na parede do seu forno. Se você perceber que tem um pozinho lá também, é interessante você também passar o pincelzinho justamente por conta desse vácuo. Vendo que o forno está fechado, o ar está concentrado ali dentro. Quando você abre, principalmente se isso acontecer durante o processo de queima, onde o ar quente, e aqui o ar quente, como é mais leve do que o ar normal, quando você abre, o ar quente ele tende a sair. Dependendo da velocidade que você abre, o desmoldante ele também se prende das paredes do forno. E aí vai causar flutuação e acontece todo o problema que eu falei anteriormente. Se você perceber que existe a necessidade de também passar o pincelzinho ali na lateral, você também passa ali na lateralzinha para que não aconteça esse problema aí com a sua peça. Beleza? Então assim, ó, se a sujeira é no corpo, tá, existem os casos, né? Isso aqui é mais fácil você fazer isso quando a resistência é no topo, porque ali não tem aquelas entradas, aquelas aquela trincheira, vai, digamos assim, que a resistência fica na lateralzinha dentro dela, então fica bem mais fácil você limpar quando a resistência é no topo e a lateral é lisa. Ah, Evandro, isso quer dizer que se meu forno é com resistência no topo, eu não preciso limpar ela? Não, não quer dizer isso. Você tem também que limpar a resistência do seu forno. Por quê? Porque da mesma forma que o caulim ele pode ficar preso ou qualquer outra substância fique preso nas laterais do seu forno, é importante você limpar, vendo que a resistência está em cima. Dependendo da sujeira que fique presa ali, ou substância que fique presa na sua resistência, assim que ela aciona, pode ser que ela venha a soltar essa substância e ela venha a cair em cima da sua peça, dependendo da substância. Se porventura for o caulim também, ou algum resíduo ou partícula que venha a sair da sua peça, dos pigmentos que você utiliza, ou outros materiais que você também utiliza, principalmente se você utiliza material orgânico para fazer uma inclusão na sua peça, essa fumacinha que sai do material orgânico, ela tende a ficar presa não somente na resistência, mas também no teto do seu forno. Então, assim como a limpeza deve ser feita nas laterais, você também deve limpar o teto do seu forno, para que durante o tempo essa substância não venha a acumular e causar problemas na sua resistência. Porque se porventura algumas substâncias venham a acumular muito dentro do seu forno, principalmente substâncias que são retiradas da sua peça, são evaporadas da sua peça de forma de vapor, ou seja, com partículas de água também, elas podem vir se prender em alguns pontos, não somente na sua resistência, mas naquelas bases ou tubos em que a sua resistência tá presa ali em cima, ela fique presa ali. É um tubozinho em que a resistência é enrolada ali no tubo, que você prende o tubo no teto do forno, sem que a resistência fique em contato com a lataria do forno. Se você tem um forno com resistência no topo, você deve saber bem do que eu estou falando. Se o seu forno é com resistência na lateral e você nunca viu esse tipo de forno, provavelmente você está meio flutuando aí. Então se essa substância fica presa nesse tubo, ele vai acabar começando a oxidar a resistência, esse contato entre o tubo e a resistência, e vai acabar oxidando. E com o tempo sua resistência pode acabar queimando. Pergunta como que eu sei disso.
Então, assim, da mesma forma que você limpou... Sim, pessoal, já queimei resistência por conta de falta de cuidado. Tudo que eu passo aqui, eu sou uma pessoa que gosta muito de testar. Então, assim, as pessoas falam, pode utilizar não sei o que, aonde? Se eu não sei, eu falo, não sei, nunca testei, mas aí eu sou teimoso, vou lá e testo. Tanto que eu queimei um forno há um tempo atrás aqui, inclusive eu tenho que consertar ele. Então, assim, da mesma forma que você tem que se preocupar em limpar as laterais, a parte interna do forno, nas laterais aí, você também tem que se preocupar em limpar as resistências. E você pode utilizar o mesmo pincelzinho. E é claro, pessoal, que você deve fazer essa higienização do forno com ele desligado da tomada, tendo certeza que não está correndo nenhuma rede, nada de eletricidade aí. Você desliga a chave geral do forno. A gente tem a chave lá do controlador e tem a chave geral do forno. Você desliga a chavezinha geral do forno e faz toda essa manutenção, tá? Vamos se prevenir aí. E se a sua peça, e se o seu forno for um forno com resistência nas laterais? Você tem que fazer a mesma coisa. É claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade se a resistência estiver localizada dentro daquelas aberturas na lateral do forno. Mas mesmo assim, percebe que à medida que você vai trabalhando algumas peças, principalmente se você utiliza o desmoldante Kaolin ou qualquer outro desmoldante em pó, aquela resistência ela tende a ficar muito, mas muito suja. Então você também tem que passar um pincelzinho ali, lembrando, desliga a chave geral, passa um pincelzinho ali com a finalidade de limpar toda aquela entradinha ali. E se você perceber, olha só, para você ver que eu não estou de todo alucinando aqui, percebe que se você for nesse forno com a resistência nas laterais e que ele está localizado dentro de algumas entradas, e depois de você desligar a chave geral, ou conseguir retirar um pouquinho a resistência ali com a finalidade de olhar o ponto onde ela entra em contato com a, a estrutura do forno, percebe que ali vai estar um pouquinho mais escura, e se você tentar raspar ali, ele vai ter uma partezinha como se fosse um metal, como se aquela parte em que a resistência encostou ali se tornasse meio que algum tipo de metal. Isso dali é a sujeira, seja do desmoldante, seja dos óxidos que o pigmento libera dentro do forno, ou seja, de algum outro tipo de vapor que subiu lá dentro, não encontrou saída, e à medida que a temperatura foi caindo, pensa bem aqui, ó, a temperatura, o calor sai da resistência e esquenta o interno. O ar quente, ele é mais pesado. Então aqui no topo do forno, ele tende a ser um pouco mais quente sempre na subida de temperatura. Ele tende a ser mais quente. E aí fica ali flutuando, gruda um pouco no teto e tudo. Quando o forno desliga, que ele começa o processo de resfriamento, aí é o contrário. A peça, ela sempre vai estar mais quente do que o interior do forno. O termômetro, ele vai medir ali a temperatura de onde o termômetro se encontra. Na subida de temperatura, vai estar mais quente porque o ar é mais quente. Na descida, como está resfriando, a peça está mais quente. Então a peça sempre vai estar uns 30, 40 graus mais quente do que o termômetro mostra. É por isso que em muitos casos algumas pessoas acabam quebrando a peça por choque térmico, porque vê lá no termômetro, sei lá, 30, 40 graus. E acaba retirando a peça, coloca na mesa, a peça quebra. Por quê? Ali era a temperatura de onde está localizado o termômetro, mas a peça ela sempre vai estar mais quente. Então, dica extra aqui para você. O forno ele está resfriando, a peça está mais quente, ela está liberando vapor. Isso daqui vai caindo, as partículas que estavam presas no teto, ela vai caindo. Como a peça está liberando calor aqui, ó, ela vai caindo, o calor que está subindo não deixa ela cair em cima da peça, na maioria dos casos, e vem aqui para o lado. E onde que ela vai encontrar um cantinho para repousar? Na entrada das resistências. Então, assim, sempre que possível, também passe um pincel nas resistências, porque a vida útil do seu forno depende também dessa higienização dele.
E pessoal, peguem o hábito. Eu sei que para algumas pessoas podem parecer que eu estou alucinando aqui, mas vai por mim. Né? Dica de quem já queimou forno, dica de quem já recebeu fotos de fornos queimados por conta disso. Faz a manutençãozinha do seu forno, que isso vai ajudar bastante. E assim, outro cuidado, e só para o vídeo não ficar mais longo, eu tinha aqui outros tópicos, mas talvez eu vou deixar aqui para um outro um outro, um outro vídeo. Inclusive, só para finalizar que essa questão de cair, de não fazer a higienização, principalmente do teto do seu forno, é que você vai perceber, se você perceber que de um tempo para cá, ou a partir de um determinado tempo, caso você esteja iniciando e ainda não tenha forno, a sua peça começou a perder o brilho, você está executando o mesmo ciclo, as mesmas etapas que você executava antes para aqueles mesmos formato e tamanho de peça. Se mesmo assim você perceber que ela começou a perder o brilho, uma das causas é quase certeza que é a falta de higienização, de manutenção, de limpeza do seu forno. Então, à medida que você faz isso, você também evita que a sua peça perca o brilho no final do processo. E assim, outro cuidado, pessoal, que você deve ter, e aqui é um cuidado que eu acho que é o mais importante que você deve ter com a sua ferramenta forno de alta temperatura. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a mufla, vou deixar para me gravar um outro videozinho especificamente, né, com o mesmo tema, só que sobre a mufla, né, para você que está trabalhando com a mufla. Outro cuidado é evitar que a sua peça ela grude no forno, na estrutura do forno. Uma das formas de você fazer isso, como eu falei no começo, é aplicando o desmoldante também no piso do forno. Evandro, eu tenho que aplicar o desmoldante nas laterais do forno? Não, você não precisa aplicar o desmoldante, nem é aconselhável você aplicar o desmoldante nas laterais do forno. Evandro, precisa aplicar no teto? Não, tampouco aplicar no teto. Já vi gente aplicando no teto do forno. Tampouco aplicar no teto do forno. Mas você tem que tomar cuidado, o máximo de cuidado possível para que a sua peça não grude no piso ou na estrutura do seu forno. E não é porque você aplicou um desmoldante que simplesmente você já garantiu que a sua peça ela não vai grudar. Por quê? Vou focar aqui, deixa eu ver. Vamos supor um clássico que acontecia comigo quando eu estava iniciando na vidrofusão e meu forno ele não tinha o controlador. Pessoal, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, lá em 2007, quando eu iniciei na vidrofusão, o meu forno ele era um forno muito artesanal, feito pelo Roberto Bonino. Provavelmente muitas pessoas nunca ouviram falar no Roberto Bonino, né? Na pessoa Roberto Bonino. Mas quem já ouviu falar, já ouviu histórias dele, sabe que o cara foi um dos principais, se não o principal nome dentro do universo da vidrofusão, principalmente aqui no sul e sudeste brasileiro. Tá? Que qualquer dia eu falo mais um pouco sobre ele. Então assim, eu utilizava o forno fabricado por ele, inclusive foi dele que eu aprendi a fazer meu primeiro forno. E como não tinha controlador, o forno ele tinha 3 chaves, como se fosse um interruptor de chave geral, de casa. Eram 3 chaves. 2 delas ligavam metade das resistências do forno. O forno tinha 3 resistências em cada lateral. Era um forno quadrado e tinha 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 na frente e 3 na parte de trás. Era um forno com resistência nas laterais. Então assim, 2 chaves ligavam 2 resistências na frente, duas resistências na frente, 2 atrás e uma em cada lado. Ou seja, metade das resistências. 2 chaves ligavam metade das resistências. E como que funcionava? Como não tinha controlador, eu mesmo tinha que, com base no olhômetro ali, saber mais ou menos qual que era a temperatura que estava ali dentro do forno, somente olhando como que estava a claridade das resistências. Acho que é por isso que hoje em dia eu me dou tão bem com a mufla.
Então assim, eu ligava as duas primeiras chaves, deixava a tampa do forno entreaberta. Vamos por aqui é o corpo do forno, aqui é a tampa. Deixava ela entreaberta, com a peça lá dentro. E as resistências iam acendendo, acendendo. Quando elas estavam acesas, aí eu vinha, observava como que estava a claridade lá e ou fechava totalmente a tampa do forno ou fechava mais um pouco. Tinha um mecanismozinho aqui que a gente controlava a abertura da tampa. Por quê? Dependendo da peça, se fosse, peças pequenas, eu fechava a tampa inteira para a temperatura continuar subindo. Subir mais rápido, fazer uma rampa mais rápido. Se eu fechasse um pouquinho mais, essa rampa ela subia de forma menos íngreme, ou seja, demorava um pouco mais para atingir determinadas temperaturas. E aí só depois eu vinha e fechava a tampa total para aí criar outra rampa de subida de temperatura e dependendo do tempo eu já vinha e ligava aquela terceira chave para ligar o restante do jogo das resistências e fazer outra rampa de temperatura. Ah, Evandro, nossa, era muito difícil. Pessoal, eu passei um pouco. E é por isso que eu vou trazer essas experiências aqui que aconteceu comigo para que vocês evitem o máximo possível acontecerem com vocês. De vez em quando, eu esquecia que o forno estava ligado. Então, o que que acontecia? A peça, ela entrava no seu ponto de fusão e a temperatura continuava subindo. A peça, o forno atingia, sei lá, seus 950 mil graus e a temperatura aparentemente continuava a subir. E o vidro e a peça lá dentro já tinha passado o ponto, já estava fritando praticamente. Quando eu lembrava que existia um forno ligado, eu corria lá e aí eu tinha a surpresa. Ou a peça. A peça já era, não tinha mais como, né, eu resgatar aquela peça. Ou a peça tinha derretido totalmente e grudado no piso tinha fundido literalmente com o piso do forno, ou ela tinha derretido tanto, dependendo do tamanho da peça, a ponto dela escorrer e também entrar nas valinhas da resistência, onde estavam as resistências, e se fundiam com as resistências, ou as próprias resistências não aguentavam e queimavam. Essas três coisas aconteciam comigo. Algumas mais frequentes do que outras, porque com o tempo eu fui aprendendo que não poderia esquecer o forno de alta temperatura. Mas mesmo assim eu esqueci porque, enfim, tinha meus motivos. Não era simplesmente porque eu deixava lá e ia ficar de bracinho cruzado. Não, eu tinha outras coisas para fazer e acabava, né, achando que ia lembrar, não colocava o despertador e acabava queimando. Então assim, ó, vamos lá, vamos aqui pelo mais, o mais leve que acontecia comigo. Como eu utilizava no piso do forno uma placa de fibra cerâmica e não colocava direto no piso do forno, porque o Roberto Bonino ele preferia trabalhar com o piso do forno utilizando a manta cerâmica, manta refratária, é a mesma coisa, só muda o nome. Ele trabalhava sempre com manta cerâmica, ele preferia, quando fosse criar placas retas, sempre utilizar uma placa de fibra cerâmica, já para prevenir danos à estrutura do forno. Então, viu o forninho lá, tinha a manta cerâmica, a gente obrigatoriamente tinha que vir e criar um piso reto com placa de fibra cerâmica ou uma placa refratária. Depende muito do caso, do que a gente ia criar. Então, assim, a peça se fundiu com a placa refratária. E ela não se fundia assim, tipo, era 1 milímetrozinho só de fusão que ficava grudado na peça. Não, ela literalmente ficava grudado na fibra cerâmica a ponto de quando eu fosse tirar a peça, ela quebrava, ou quebrava a própria peça, porque o restante ficava grudado na fibra cerâmica, ou grudava, ou quebrava a própria fibra cerâmica, porque parte assim estava grudada na peça. O vidro derreteu tanto a ponto de penetrar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros na fibra cerâmica. Menos mal que a gente tinha a gente sempre foi prevenido. A gente sempre tinha lá um estoquezinho de placa de fibra cerâmica para fazer moldes.
Então, basicamente, eu ia lá e cortava outra e montava. Então, causava um certo prejuízo? Sim, mas não tanto. Isso não interferia muito no processo, porque a gente tinha em estoque. Mas, pensando em caso de pessoas, ou até mesmo no seu, se você não tem, ou se você está trabalhando direto no piso, isso pode ser um problema muito, mas muito grande. Segundo ponto aqui, a peça, a resistência queimar. Toda resistência, todo forno, quando ele é produzido para atingir determinada temperatura, que é a temperatura de trabalho, que é o que eu falei no começo desse vídeo aqui. Se a temperatura de trabalho no seu forno é 900 graus, você não pode trabalhar a temperaturas acima de 900 graus, porque isso já causa risco à estrutura do seu forno. Acho que isso ficou meio claro. Caso não, vou falar de novo. Se o seu forno, a temperatura de trabalho dele é 900 graus, você não pode trabalhar 950 graus nesse forno, porque isso já causa danos, pode causar danos, e as chances são que sim, a estrutura dele. Ou se, mesmo a temperatura de trabalho seja 900 graus, se você trabalhar 900 graus por um período muito longo, isso também vai causar dano à estrutura física do seu forno. O que acontecia? A resistência não aguentava e queimava. Isso era mais ou menos tranquilo, porque a gente também tinha um estoque lá de níquel cromo, na mesma espessura, mesma qualidade, o mesmo utilizado naquele jogo de resistência. Eu simplesmente ia lá e fazia um novo jogo de resistências e substituía lá no forno. Mas, novamente, pessoal, pensando em pessoas que não têm esse conhecimento sobre qual liga utilizar, qual que é a melhor espessura para resistência, qual que é a resistência utilizada para aquele forno dela, simplesmente pelo fato de você precisar adquirir um novo jogo de resistências, olha só. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma empresa que produz fornos. Um único jogo de resistências, hoje em dia, no exato dia que eu estou gravando esse vídeo, eu não lembro que dia que é hoje, talvez 25 de outubro, 25, eu não sei exatamente que dia que é hoje, 25 de outubro, às 7h08 da manhã, um jogo de resistências para o forno que eu tenho aqui, o menorzinho, o marronzinho, um jogo daquele de resistência para aquele forno está custando R$ 120. Um único joguinho de resistência, sabe? Um ali, fora o tubo, fora os outros materiais para poder fixar aquela resistência ali. E fora as outras resistências também, que um fornozinho, o menor que eu tenho, tem 4 resistências. Então, R$ 120 o jogo de resistência. Caso você não saiba como que faz para trocar essa resistência, você tem que ter a presença de um técnico aí. Se for um técnico em eletrônica, aí tudo bem, ele vai cobrar também o dia dele. Se for um técnico em forno de alta temperatura, ele também vai cobrar o dia dele. O que eu estou querendo dizer aqui? Que você, na queima de um jogo de resistência, você vai ter pelo menos 2 custos aí. O custo da própria resistência e o custo da manutenção. E até onde eu pago, ou pagava quando eu chamava os técnicos, quando era o forno boladão lá do ateliê que eu tinha montado, que eu trabalhava, o dia dele era 1.800, não, R$ 180. Então eu tinha, na época, o jogo de resistência do forno maior era R$ 190, mais R$ 180 somente da presença dele lá. Ele trocando ou não a resistência, ele ia cobrar os R$ 180 dele. Se ele fosse lá somente para me auxiliar em trocar a resistência, ele também ia cobrar os R$ 180 dele. Se ele fosse lá somente para a gente tomar um café, e era o que a gente fazia isso depois que eu mesmo trocava as resistências, ele também cobrava o dia dele. Então, pessoal, você tem que tomar cuidado também em não esquecer o forno ou não exacerbar muito o tempo
da sua peça dentro do forno, porque isso pode sim trazer dano à estrutura interna dele. Outra coisa também que você deve evitar outro problema também, dos três que eu citei, é quando a peça quebra e entra o vidro ali na estrutura de onde está localizada as resistências na lateral e também no piso do forno. Se o piso do forno está preparado com desmoldante, tudo bem. Se o piso do forno não está preparado com desmoldante, acontece do vidro grudar no piso do forno e aí você já sabe quais são os problemas causados. Agora, vendo que você não preparou com desmoldante as laterais do forno, tampouco lá dentro onde a resistência se localiza e o vidro entrou lá dentro, ele vai se fundir com a sua própria resistência e com a estrutura lateral do seu forno também. E no pior dos casos, você vai ter que refazer. Claro, a substituição da resistência é certeza, você vai ter que substituir aquelas resistências, porque caso você vá utilizando elas mesmo com o vidro lá dentro, isso o vidro ele vai, percebe, tem vidro ali na resistência. Toda vez que você utilizar o forno para levar a sua peça que você montou ao ponto de fusão, ao estado de fusão, aquele vidro que está ali na resistência, ele também vai entrando e saindo em ponto de fusão, ou seja, ele vai se fundindo, vai penetrando cada vez mais fundo não é cada vez mais fundo, não é bem assim, mas ele vai se fundindo cada vez mais com a estrutura do seu forno. Então, a melhor coisa que você deve fazer assim que isso acontecer é trocar o jogo de resistência que entrou em contato com o vidro e também refazer a estrutura do seu forno. Eu sei que isso vai ter um custo muito alto, mas para evitar que você tenha qualquer um desses custos que eu mencionei aqui, é importante você entender perfeitamente quais são os tempos, qual que é o ciclo que você vai utilizar para aquelas peças. Porque, como eu já falei anteriormente, isso já aconteceu comigo, eu sei perfeitamente o que uma permanência exacerbada da peça em determinada temperatura por um determinado tempo pode acontecer com o seu forno. Tampouco, e também sei o que pode acontecer, aliás, os problemas que podem trazer o seu forno a causa, a falta de manutenção. Então, pessoal, eu já estou começando a devagar. Acredito que o que eu tinha para passar para vocês, acho que eu passei, né, aqui nesse vídeo. Não é porque o forno vai estar lá bonitinho, vai fazer todo o ciclo de queima que você, mesmo vendo que outros profissionais na internet estão simplesmente colocando a peça lá dentro e retirando ela bonitinha, boladona, que eles não fazem a manutenção do forno. Todo artesão eles fazem, aqueles que não fazem tem que fazer, aqueles que não vão fazer futuramente vão ter problema com o seu forno. E o objetivo desse vídeo aqui é falar para vocês, façam sempre a manutenção do seu forno para evitar custos maiores no futuro. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, prática e fácil no conforto da sua casa, o link de todos os nossos produtos, todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição desse vídeo. Vou encerrando esse vídeo por aqui porque eu já estou ficando com a boca seca e já estou começando a dar uma devagada. E para o vídeo não ficar chato, é melhor já encerrar. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno, nos vemos amanhã. Se você gostou, tem algum tema para outros vídeos aqui dessa série, deixa aqui no campo dos comentários que posteriormente eu farei vídeos a respeito desse assunto. E caso você colocou no momento em que a série já se encerrou, eu posso fazer vídeos mais editados, mais bonitinhos, todo com aquelas edições frufrus nos outros vídeos, nos vídeos normais aqui do canal. A gente se vê amanhã e aqui quem falou foi Evandro Damasceno e até mais. Grande abraço, valeu!